Bem-vindo ao Diário do Terror. Prepare-se para explorar os cantos mais sombrios e assustadores do mundo do terror. Aqui no Diário do Terror, mergulhamos nas histórias mais macabras, casos sobrenaturais e mistérios inexplicáveis. Se você é fã de contos arrepiantes, investigações paranormais e curiosidades que gelam a espinha, este é o lugar certo para você. Toda semana, trazemos novos vídeos que vão te deixar com medo de apagar as luzes. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história sinistra, onde o terror é eterno. Vamos para o vídeo depois da vinheta. Sabe aquela vez que decidimos acampar na Floresta Negra? Aquela que todo mundo dizia ser assombrada? Como poderia esquecer? Foi a pior e a mais assustadora experiência da minha vida. Desde o início eu senti que algo não estava certo. Sim, mesmo antes de chegarmos, o clima estava estranho. Quando montamos a barraca, o silêncio era opressor. Não havia sons de animais, nada. Apenas o som do vento nas árvores, que parecia quase murmurar. Lembro que à noite, depois de termos comido, começamos a ouvir barulhos estranhos vindo do meio da floresta. Era como se algo estivesse se movendo ao nosso redor, mas não conseguíamos ver nada. Naquela hora, eu pensei que talvez fossem apenas animais selvagens. Mas, então, as coisas ficaram ainda mais esquisitas. Você lembra do relógio de pulso que você tinha, aquele que parou exatamente à meia-noite? Claro que lembro. Nunca vou esquecer. Ele simplesmente parou, e quando olhei para o seu relógio, ele também tinha parado. Isso não fazia sentido. Foi quando ouvimos aquele grito. Era um som agonizante, profundo. Parecia humano, mas ao mesmo tempo, não era. Eu me arrepiei toda. Eu tentei ignorar, pensando que poderia ser a nossa imaginação pregando peças, mas então vimos aquelas sombras se movendo entre as árvores. Sim, sombras que se moviam de maneira errática, como se estivessem nos observando. E aí foi quando vimos aquela figura alta e esquelética na escuridão, com olhos que brilhavam como brasas. Eu nunca me senti tão aterrorizada. Estávamos paralisados, sem saber o que fazer. Então ela começou a se aproximar devagar, mas claramente vinda em nossa direção. Eu tentei acender a lanterna, mas a bateria estava morta, mesmo sendo nova. Nós estávamos praticamente no escuro, apenas com o brilho fraco da fogueira. Eu tentei acender a lanterna, mas a bateria estava morta, mesmo sendo nova. Nós estávamos praticamente no escuro, apenas com o brilho fraco da fogueira. Eu também estava apavorado, mas então, de repente, a figura parou e desapareceu na escuridão tão rápido quanto apareceu. O fogo voltou a arder normalmente, e os sons da floresta retornaram. Ficamos acordados pelo resto da noite, tremendo de medo, esperando o amanhecer. Assim que a primeira luz do dia surgiu, nós desmontamos tudo e saímos dali o mais rápido possível. Nunca mais voltamos para aquela floresta. Às vezes, eu me pergunto o que exatamente vimos naquela noite. Se eram espíritos, alucinações ou algo ainda pior. Mas, uma coisa é certa, eu nunca mais acampo em um lugar com histórias de assombração. Concordo plenamente. Aquela noite mudou minha vida. Nunca vou esquecer o medo que senti e aquela figura assustadora que pareceu emergir das nossas piores imaginações. Nossa, Maria, você lembra daquele acampamento no ano passado? Aquele em que fomos só nós dois no final de semana prolongado? Claro que lembro, João. Foi um dos acampamentos mais assustadores da minha vida. Você quer começar ou eu começo? Eu começo. Estávamos no meio do nada, num parque florestal, longe de qualquer civilização. Chegamos ao entardecer e montamos a barraca perto de um lago. A vista era incrível, mas o silêncio da noite na floresta era quase palpável. Quando a escuridão caiu, acendemos uma fogueira e ficamos ali, conversando e observando as estrelas. Sim, e estava tudo tranquilo até aquele momento. Depois que apagamos a fogueira e entramos na barraca, começou. Eu estava quase dormindo quando ouvi um barulho estranho do lado de fora.
Era como se alguém estivesse andando ao redor da nossa barraca, arrastando os pés na terra. Eu também ouvi. Primeiro, achei que fosse algum animal, mas o barulho parecia humano. Peguei a lanterna e saí para verificar. A escuridão era total, e o único som que se ouvia era o das árvores balançando ao vento. Não havia ninguém lá fora, mas a sensação de ser observado era forte. Eu estava dentro da barraca, esperando você voltar. Quando você entrou novamente, tentei me acalmar, mas então ouvimos aquele som perturbador, um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas estava lá. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Sim, aquilo foi muito estranho. Decidimos ficar dentro da barraca e esperar o amanhecer. Fiquei acordado a maior parte da noite, ouvindo aquele sussurro intermitente. Quando finalmente adormeci, sonhei com uma figura pálida e indistinta, que parecia nos observar de longe. No dia seguinte, quando o sol finalmente nasceu, saímos da barraca e, para nossa surpresa, encontramos marcas no chão ao redor dela. Eram pegadas humanas, descalças, que circulavam a barraca várias vezes. Eu fiquei arrepiada. Decidimos sair de lá o mais rápido possível. Enquanto desmontávamos o acampamento, tive a sensação de ver uma sombra se movendo entre as árvores, mas quando olhei novamente, não havia nada. Voltamos para a cidade e, desde então, nunca mais acampamos naquele parque. Ainda me pergunto quem ou que poderia estar nos observando naquela noite. Será que era alguém nos pregando uma peça ou algo mais sinistro? Até hoje, não temos resposta. Mas, definitivamente, foi uma experiência que nunca mais quero repetir. Cara, vou te contar uma que aconteceu comigo e com a Laura quando fomos acampar na Serra do Mar. Era uma sexta-feira e decidimos passar o fim de semana em um lugar mais isolado, longe de toda a confusão da cidade. O dia estava lindo quando chegamos, montamos nossa barraca perto de um riacho e passamos a tarde explorando a área. Quando a noite chegou, o clima estava perfeito, o céu cheio de estrelas, e nós começamos uma fogueira para nos aquecer e preparar o jantar. A noite estava tranquila até que, por volta da meia-noite, ouvimos um som estranho vindo da floresta. Parecia um choro, mas não era um animal que conhecíamos. Marcelo tentou me acalmar dizendo que poderia ser o vento, mas o som continuava, como se alguém estivesse sofrendo. Nós estávamos sozinhos no acampamento, então aquilo nos deixou bastante apreensivos. Decidimos ir até a entrada da floresta com nossas lanternas para ver se encontrávamos alguma coisa. Quando nos aproximamos da entrada da floresta, o som parou de repente, e tudo ficou em um silêncio quase ensurdecedor. A tensão era palpável. Continuamos andando mais alguns metros, e Laura apontou a lanterna para uma árvore. No tronco, havia algo esculpido, como se fossem símbolos antigos. Naquele momento, a lanterna de Laura começou a piscar e, de repente, apagou. Foi quando ouvi passos pesados atrás de nós. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. O medo tomou conta de mim. Peguei a lanterna de Marcelo e iluminamos ao redor, mas não havia nada visível. Decidimos voltar para a barraca, mas o caminho de volta parecia mais longo do que o normal. Parecia que a floresta estava diferente, como se estivéssemos andando em círculos. Finalmente encontramos o caminho de volta e assim que chegamos à barraca, a fogueira estava apagada, mesmo que tivéssemos deixado bastante madeira para queimar a noite toda. Tentamos reacender a fogueira, mas parecia que todas as madeiras estavam molhadas. Foi então que ouvimos o choro novamente, mas desta vez mais próximo. Laura estava começando a entrar em pânico, e eu também estava assustado. Pegamos nossas coisas e decidimos ir embora, mesmo sendo madrugada. No caminho de volta ao carro, o choro continuava nos seguindo. Quando finalmente chegamos ao carro, entramos e trancamos as portas, respirando aliviados por estarmos a salvo. Enquanto dirigíamos para longe dali, olhei pelo retrovisor e vi uma figura parada na estrada, nos observando. Era uma mulher com um vestido branco, descalça. Seus olhos refletiam a luz dos faróis, brilhando intensamente. Em questão de segundos, ela desapareceu na escuridão. Desde então, prometemos nunca mais voltar para aquele lugar e até hoje, não conseguimos entender o que realmente aconteceu naquela noite. Obrigado por assistirem ao nosso vídeo.
Se inscrevam no canal para mais histórias aterrorizantes de acampamento. Compartilhem com amigos que adoram uma boa aventura de terror e suspense. Não percam o próximo vídeo de terror que vai aparecer na tela. Até mais!